Pessoal, definitivamente a política e o judiciário é uma grande caixinha de surpresa, tá? É como se fosse um tabuleiro de xadrez, né? Que a gente nunca sabe qual que vai ser a próxima jogada, qual que vai ser o próximo movimento, tá? Onde vai acontecer o checkmate. Esse checkmate vai ser positivo, vai ser negativo para a direita? Quem vai ser o vencedor? Quem vai ser o perdedor? Quem será derrotado? Quem vai ser o grande vitorioso aqui desse jogo de xadrez? É tudo absolutamente uma incógnita. A gente nunca sabe qual vai ser a próxima jogada. E eu confesso para vocês que eu estou assim completamente chocada com as informações, as notícias que eu vou trazer nesse vídeo aqui a partir de agora para todos vocês. Dentre as informações, gente, tá a seguinte: ex-presidente acaba de ser preso pela Interpol agora, neste exato momento, tá? Eu vou trazer todos os detalhes dessa informação. Luiz Inácio Lula da Silva acaba de sofrer uma pressão gigante do STF. Ao que tudo indica, o amor acabou, gente, tá? O STF simplesmente aqui trazendo aqui uma informação que eu fiquei impactada, gente, tá? Lula sofrendo pressão gigante por parte do STF é algo que me surpreendeu. Outra questão também, gente, tá? Outra aqui informação que eu vou trazer para vocês. Vocês sabem que o foco do Eduardo Bolsonaro é pegar a presidência da Comissão de Relações Exteriores ali dentro da Câmara. Pois bem, gente, tá? Acabou de vazar o plano do PT, o plano da esquerda, o plano dos parlamentares ali da base aliada do Lula, para derrubar esse plano, tá, do Eduardo Bolsonaro. Acompanhe, porque isso aqui acabou de ser revelado e você precisa ter acesso. O plano ardiloso e sorrateiro da esquerda para que o Eduardo Bolsonaro não seja o novo presidente na Câmara, ali na Comissão de Relações Exteriores, gente, tá? Desespero toma conta. Eu vou trazer essa informação também, além dessas outras várias informações, inclusive uma bomba, tá? Contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, eu vou trazer também aqui. Só não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Pessoal, logo de cara, eu vou trazer para vocês o vídeo mais importante que você vai assistir nesse dia de hoje. Esse que está aparecendo aqui, gente, tá? É o advogado de um Kid Preto, tá? E ele acaba de soltar uma bomba gigante envolvendo ministros do STF, principalmente o ministro Alexandre de Moraes. Ele que está fazendo aqui a defesa, né, do Kid Preto, aliado do Bolsonaro, que foi um dos denunciados aí, que fez parte do pacote, né, de denunciados pela PGR ao STF. Vejam só essa bomba gigante que ele acabou de explodir contra o ministro Alexandre de Moraes. Assistam com muita atenção. Doutor Giquini, eu começo com uma dúvida. Quando a senhora rolou dois ministros do Supremo Tribunal Federal, o presidente da República, como testemunhas no processo, é necessária autorização judicial de algum ministro, algum juiz para o arrolamento dessas testemunhas? Então, olha só, no primeiro ponto, estão dizendo que nós arrolamos o ministro, ou melhor, os ministros como testemunha. Na verdade, a Polícia Federal, em um relatório extenso, e a Procuradoria-Geral da República é que arrolaram o ministro Alexandre de Moraes como vítima. Ele é indicado como vítima em uma investigação e numa denúncia sem nunca ter sido ouvido. Então, na verdade, o que nós fizemos foi apenas corrigir um equívoco jurídico. Apontaram a existência de uma vítima, essa vítima tem que ser ouvida. Por isso, fizemos esse alerta, porque há exigência na legislação de que a vítima seja ouvida. Por isso, indicamos o ministro Alexandre de Moraes para que seja ouvido. Agora, haverá um juiz instrutor, não sabemos ainda se o próprio ministro Alexandre de Moraes, vítima e julgador, vai analisar esse nosso pedido ou se haverá um juiz instrutor indicado por ele. O que diz o Código de Processo Penal de forma bem objetiva, que cabe à defesa indicar quem quer que seja ouvido. Veja, é uma prerrogativa da defesa, no contraditório e na ampla defesa, indicar suas testemunhas a serem ouvidas. Deve, então, no exercício do devido processo legal, e se esse processo for um processo democrático, como a Suprema Corte está vendendo, que será, nossas testemunhas devem ser ouvidas, como ocorre, como regra, em todos os processos criminais com seu curso regular no Brasil. Bom, então, só para ver se eu entendi direito, se houver aí o respeito ao devido processo legal, as testemunhas devem ser ouvidas, não precisa de autorização de nenhum ministro, seja o ministro Alexandre de Moraes ou um juiz instrutor. Exatamente isso.
cabe à defesa indicar suas testemunhas. E isso faz parte da ampla defesa. Veja que agora nós não estamos mais em uma investigação. Agora nós temos réus. São 34 acusados. Agora o devido processo legal, que não existe na investigação, deve ser observado. Você cercear a oitiva das testemunhas é um cerceamento à defesa, isso gera nulidade. Certamente, se estivéssemos em primeiro grau, havendo esse cerceamento, teríamos aonde recorrer. Não sabemos qual decisão virá, até porque há aqui uma confusão, e isso não foi posta por nós, já deixando bem claro, esse balaio jurídico, é o termo que eu tenho utilizado, foi feito pela Polícia Federal e pela PGR, de indicar o ministro Alexandre de Moraes, relator e juiz do caso, como vítima. Agora, o que ele decidirá? Se ele for o juiz, não pode ser ouvido como vítima. Se ele disser que não é vítima, não existe vítima nesse caso. Doutor Chiquini, deixa eu abrir aqui essa entrevista para as perguntas dos meus parceiros aqui de bancada. Adalberto Piotto. Doutor, boa noite, seja muito bem-vindo. É lapidar a sua definição e a descrição do direito brasileiro sob a lógica do Estado Democrático de Direito e também do processo penal. Mas vamos à realidade, se o senhor me permite. Eu sei que o senhor está considerando também a realidade. E o senhor citou um dos pontos que eu já faria como pergunta, mas vou repetir aqui uma vez, me permita. Se o juiz, no caso o ministro Alexandre de Moraes, for ouvido como testemunha, ele está automaticamente impedido para julgar, porque é óbvio que uma vítima vai se dar razão. Quer dizer, eu espero que uma vítima sempre se dê razão, senão o argumento dela é inválido, mas enfim, partindo da lógica. Agora, o senhor citou aí esse balaio. O balaio é gigantesco e ele não para de aumentar. E os donos do balaio não estão preocupados nem com o Estado Democrático de Direito, nem com o devido processo legal e muito menos com qualquer coerência jurídica. Diante deste caso, doutor, o senhor me permite insistir nesse ponto. O que fazer e como fazer? Porque exposta já está essa série de absurdos. Mas, enfim, o que fazer num momento como esse? E o senhor tem plena consciência, já deixou isso muito claro, de que momento estamos vivendo e como estamos vivendo esse momento e quem é o dono do momento. Qualquer decisão é satisfeita para nós, e eu explico. Só há 3 decisões possíveis. O ministro pode dizer que ele é a vítima, então ele não pode ser o juiz. Jamais dirá isso. Segundo ponto, ele vai dizer que ele é o juiz e por isso não pode ser ouvido como vítima. Não temos a vítima. Ou ele pode decidir, e aqui provavelmente virá a decisão, que a vítima é o Estado de Direito. É isso que ele dirá. Aí então, nós teremos uma nova posição do ministro Alexandre de Moraes, se essa decisão vier. Não só vítima, testemunha, investigador, juiz, ele se tornará também o Estado. Então veja, estamos sim ansiosos pela decisão que virá. Até porque, como disse, deixei bem claro, quem se coloca como vítima é o próprio ministro Alexandre de Moraes, que inclusive já o citou como vítima. Veja, a PGR cita o ministro Alexandre de Moraes 43 vezes como vítima. E ele, quando decretou prisões preventivas, inclusive a do meu cliente, o tenente-coronel Rodrigo Azevedo, ele diz: atentaram contra a vida da vítima Alexandre de Moraes, assinado ministro Alexandre de Moraes. E nós sabemos, em verdade, por que estão colocando ministros da Suprema Corte como vítima. O que eles querem com isso, já estou dando aqui um spoiler do processo, mas isso é público e notório, é fixar a competência do STF. Os ministros não são vítima. Eu estou cansado já de dizer que esse processo é uma aberração jurídica, é natimorto e não há atentado contra ministros aqui. Veja que até aquela minuta que dizem que existiu, não tem menção a atentado a ministro. Só que os 34 acusados não têm prerrogativa de foro e não poderiam fixar a competência da Suprema Corte. Por isso que apontam o ministro da Suprema Corte como possível vítima para fixar a competência no STF, que é a finalidade. Eles queriam essa competência ali, por isso que isso foi construído. Não imaginavam eles que as defesas trabalhariam como estamos trabalhando. Então não há nenhuma estratégia de defesa aqui a indicar o ministro como testemunha. Não, é dizer o óbvio. Em todo e qualquer processo criminal no Brasil, a vítima deve ser ouvida. A suposta vítima tem que ser ouvida. Que coisa, hein, gente? Vítima, né? Então, se o Alexandre de Moraes acatar, né, e for ouvido como vítima, então ele deve deixar de ser julgador do caso. Gente, uma jogada de mestre, tá? Eu vou ser muito sincera e honesta aqui com todos vocês, advogada aqui do Kit Preto. Simplesmente uma grande jogada de mestre. E eu confesso para vocês que eu estou curiosíssima, assim como o Adalberto Piotto, né, todos ali da bancada, eu estou curiosa. Qual vai ser a decisão do ministro Alexandre de Moraes? Ele vai, né, comparecer como vítima? Se ele disser que ele é vítima, realmente, como que ele vai ser o julgador? Né? Gente, que balaio tá tudo isso.
E é claro que eu vou estar aqui acompanhando para trazer as atualizações. Eu só digo uma coisa para vocês, gente, tá? Que jogada de mestre do advogado aqui, do ex-assessor do presidente Bolsonaro, que foi né, dos indiciados ali pela PGR e pela PF, junto ali ao STF, tá? Incluído ali, né, dentre os 33 indiciados pela PF, né, gente, tá ali respondendo a ação junto ao STF, sem ter foro privilegiado, que é mais impactante ainda, né? Impactante, não sei se é essa a palavra, mas assim, vergonhoso. Mais vergonhoso ainda, né, gente? Tá? Só uma opinião. O fato dessas pessoas que não têm foro privilegiado estarem sendo julgadas no STF, fico pensando nos juristas, né? Pelo mundo afora, vendo tudo isso acontecendo aqui. E o pior, né? Outros ministros dentro do STF assistindo tudo isso, não tá fazendo absolutamente nada. E aí, gente, o que é que vocês acham que vai ser a decisão sobre essa questão desse pedido aqui do advogado da defesa do Kid Preto, gente, tá? E aí, Alexandre de Moraes vai aceitar participar como vítima e automaticamente o desmoralizando como julgador? Coloca aí a opinião de vocês, gente, tá? Próxima informação na tela, gente. Vejam isso aqui, que interessante. Esse simplesmente é um dos vídeos mais destrutivos para Luiz Inácio Lula da Silva. Só disse verdade, gente, tá? Nomeação de Gleisi Hoffmann como ministra levanta preocupações sobre o rumo do governo. E dito, o governo Lula realmente está acabado. O Lula definitivamente acabou, tá? A queda é só uma questão de tempo. Assistam. Deve ser por isso, né? Porque se tem alguém que não tem nenhuma capacidade de fazer articulação política nenhuma, é a Gleisi Hoffmann. Ela já foi ministra da Casa Civil numa ocasião aí anterior, eu me lembro, em outras passagens aí da última década, e eu me lembro que ela não atendia ninguém. São 18 meses para ele terminar, e é o que tudo indica, ninguém mais quer ir para esse governo. Veja o que está acontecendo com o ministro da Agricultura, que também parece que já está com um pé fora, mas ninguém quer ir. Alguns nomes já foram citados, Arnaldo Jardim, próprio Lira, todos já negaram. Então tem um esvaziamento, ninguém quer pegar porque não quer se comprometer. Então essa ideia de levar o Lula para a rua é uma coisa muito romântica, muito bonita, como se a gente estivesse na era sindical. Manda ele para São Bernardo, subir, pegar um microfone, tudo vai voltar ao normal. O mundo mudou completamente, o governo não existe mais, quem está mandando no governo hoje é o judiciário, e olhe lá, e olha, é uma meia dúzia, nem meia dúzia, são 3 ou 4, uma meia dúzia de 3 ou 4 no judiciário, e o executivo não tem mais função nenhuma, então o que nós estamos vendo é isso. Deve ser. O que estamos vendo é o Lula vegetando, né, gente? Tá ali torrando, gastando dinheiro do povo, derretendo, né, nas últimas pesquisas, e assim, o Lula é um poste, na verdade, porque como ele acabou de dizer aqui, quem está governando realmente o Brasil é o judiciário, né, na opinião dele, que muitas pessoas concordam plenamente, que hoje quem governa o Brasil não é o executivo, não é o presidente, não é o parlamento, né, deputados e senadores. Hoje quem governa, a impressão que a gente tem, quem governa é o judiciário brasileiro, principalmente alguns figurões ali do STF, né, manda e desmanda, e as coisas acontecem absolutamente do jeito que eles querem. Ou seja, o Lula é uma mera figura e simplesmente está acabado. Ele diz aquilo que eu venho repetindo aqui há várias semanas nesse canal aqui para todos vocês. E tem mais, gente, tá? Parece que nem o pessoal, tá, do MST está acreditando mais naquela baba de calango do Lula, né? Aquelas mentiras, aquelas lorotas que ele contou durante a campanha, né? O Lula vem empurrando esse pessoal do MST com a barriga, né? Seu menor pudor, na cara dura ele vai lá, né? Se reúne com o pessoal do MST, né? Faz algumas promessas ali e acha que dessa vez não funcionou não, tá? MST promete manter pressão sobre o governo mesmo após visita de Lula, ou seja, mesmo o Lula indo lá no assentamento, né, teve encontro com os líderes do MST, dessa vez eu acho que ele não conseguiu enganar, e ele não vai conseguir empurrar esse povo com a barriga, gente, tá? Tá aqui informação. Apesar da visita do presidente Lula, né, a um assentamento do MST na última sexta-feira,
Em Minas Gerais, o movimento pretende manter a pressão sobre o governo, tá? Segundo integrantes ligados à direção da entidade, o MST considera a visita de Lula uma sinalização importante, mas mantém a insatisfação com o que considera lentidão no processo de reforma agrária. Ou seja, durante a campanha, o Lula prometeu mundos e fundos, né, para esse pessoal, para esses criminosos invasores de terra do MST. Desde quando o Lula sentou na cadeira de presidente da República, essas promessas ficaram ao léu, não cumpriu as promessas. E eles estão ali cobrando, e o Lula simplesmente empurrando eles com a barriga. E vai ficar assim, gente. O Lula vai fazer isso com eles até chegar ao final do seu mandato, porque o Lula sabe que não vence a próxima eleição. Então, para ele já conseguiu, né? Os trouxas aqui já votaram nele, colocaram ele na presidência da República. Agora tá aí, gente, tá? Do pagamento do Lula. O Lula tá simplesmente descartando esse pessoal do MST. Foi lá, fez reuniãozinha, bateu aquela baba de calango, mas eles, dessa vez, inclusive essa é uma das coisas que costumam dizer sobre o Lula. Dificilmente alguém que está numa reunião com o Lula sai sem ser convencido. Dificilmente. Porque ele tem uma persuasão gigantesca de convencer a pessoa a fazer aquilo que ele quer. Mas dessa vez parece que não funcionou. E o MST promete estar aí, né, manter a pressão sobre Luiz Inácio Lula da Silva. E para completar, gente, tá? Pro Lula da Silva, a situação pro Lula tá de mal a pior mesmo, né? Agora o Lula sofrendo pressão por parte do STF. Vejam só aqui que interessante, Carmen Lúcia critica baixa presença de mulheres no judiciário e Congresso. Igualdade não prevalece. Isso aqui, gente, no meu ponto de vista, foi uma certa indireta para Luiz Inácio Lula da Silva também. Por quê? Porque durante a campanha, né, o Lula promete muito, ele promete mundos e fundos, né? Durante a campanha eleitoral para a presidência da República, ele prometeu, né? Vai ser o governo das adversidades, vai ser o governo das mulheres, o governo dos indígenas, o governo dos negros, o governo disso e daquilo. Só que, na questão do judiciário, o Lula vem deixando muito a desejar. Primeiro, essa questão das mulheres, né? Depois que o Lula entrou na presidência, as mulheres que ele colocou como ministras, ele está descartando, né? Chutando ali, uma por uma, tá? Então, isso vem chamando muita atenção. E agora, a própria Carmen Lúcia, ministra do STF, acabou de falar, gente, ó, baixa presença de mulheres no judiciário e Congresso, né? Para ela a igualdade não prevalece. Aquela igualdade, né? A diversidade que o Lula prometeu lá durante a campanha, parece que ele não está cumprindo muito não, né? Essa questão do judiciário, então, saiu uma ministra mulher do STF, que é que ele colocou no lugar? Um homem. De todos os postos que ele colocou, né, no judiciário, dá para contar nos dedos, da metade de uma mão, mulheres que ele colocou aí no judiciário, gente, tá? E é claro, não passou batido aqui pela ministra Carmen Lúcia, ministra do STF, que, vocês verem, é uma aliada, né, assim, ela bem sucinta, né, com o governo Lula, mas dessa vez deu ali aquela indiretazinha, né? E agora, gente, vejam só, eis que foi divulgado aqui um plano, tá, da esquerda, do PT, para derrubar o Eduardo Bolsonaro, para que ele não assuma a presidência, né, das comissões de relações exteriores. Gente, eles estão desesperados com essa questão, gente. Isso aqui parece que virou o foco da esquerda e do PT, do Lula dentro do Congresso Nacional. Impedir o Eduardo Bolsonaro de ser o presidente da Comissão de Relações Exteriores. Por que eles estão tão desesperados assim? O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindenberg Farias, disse que o partido está disposto a abrir mão de qualquer comissão para que o Eduardo Bolsonaro não assuma a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. A fala se deu nesta segunda-feira, 10 de março, no Palácio do Planalto, depois da posse da Gleice Hoffmann na Secretaria de Relações Institucionais. Ou seja, gente, o PT, a esquerda, eles estão dispostos, tá, a conceder para a direita qualquer comissão que eles quiserem, menos essa
de presidente da Comissão de Relações Exteriores, porque eles sabem o estrago que o Eduardo Bolsonaro pode fazer com relação a ele estando aí na presidência, no comando dessa comissão. Na Câmara, terá uma semana tensa na questão da definição das presidências das comissões. O presidente da Casa, Hugo Mota, disse no X que estará em diálogo com os partidos para a composição e instalação das comissões permanentes. O PT e o PL protagonizam o principal embate que segura o avanço das negociações. Outros líderes partidários dizem estar aguardando a resolução entre as duas siglas. Também as maiores bancadas da casa para definir as prioridades. Ele está usando o mandato parlamentar para constranger o poder judiciário brasileiro e para atacar o Brasil. Então ele não pode, de forma alguma, estar à frente de uma comissão que representa o parlamento brasileiro, disse o Lindbergh Faria. O congressista Beto Richa tem interesse em presidir a comissão. Historicamente, ela é comandada pelo PSDB, de centro, tá? Centrão mesmo, que contaria com o apoio do PT nesse movimento para barrar o Eduardo, tá? O líder reforçou, né, que o PT desiste de... O Lindbergh Faria, gente, tá? O namorado da Gleice Hoffmann, que agora é líder do PT dentro da Câmara, tá? Que ele é o responsável pelas articulações, representando Lula, representando o PT. Ele disse, gente, tá? Que eles estão dispostos, né, a negociar qualquer comissão, tá? Desiste de qualquer coisa para impedir que o Eduardo entre nesta comissão. Para Lindbergh, Eduardo está usando o mandato para interferir em julgamentos no STF. Ou seja, gente, esse é o grito de desespero, é o grito de socorro do PT e da esquerda, tá? Eles estão tão desesperados que ele abre mão de qualquer comissão, desde que o Eduardo Bolsonaro seja derrubado, seja destruído, porque eles sabem que esse é o foco do Eduardo Bolsonaro. Desde muitos meses o Eduardo Bolsonaro fala nessa comissão, gente, mas há muito tempo. Aí agora, com esse desespero de tudo que está acontecendo lá nos Estados Unidos, com as reuniões que o Eduardo Bolsonaro vem fazendo com congressistas americanos, né, com aquele projeto de lei que foi aprovado lá dentro, né, da comissão, que pode trazer aqui algumas sanções para autoridades aqui no Brasil. Então isso tem deixado eles desesperados. E tá aí, esse é o grito de desespero. Eu dou tudo que vocês quiserem, mas que o Eduardo Bolsonaro não seja presidente da Comissão de Relações Exteriores. Isso, gente, só tem um nome, tá? Desespero, para vocês entenderem. Próxima informação na tela, gente, tá? Vamos aqui a uma notícia muito grave que aconteceu, divulgada aqui pelo portal de notícias Metrópole, gente, tá? Daqui a pouco o STF acabou de tomar uma decisão bomba que vocês vão ficar chocados. Mas antes, vamos trazer aqui essa informação. Filipinas, ex-presidente Rodrigo Duterte é preso pela Interpol, gente, tá? Ex-presidente acaba de ser preso pela Interpol. E a matéria que diz o seguinte: o ex-presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, de 79 anos, foi preso nesta terça-feira, dia 11/3, pela polícia do país asiático, depois que se tornou alvo de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional, que o acusa de crimes contra a humanidade durante sua campanha, gente, tá? Lá no país. Duterte foi preso no aeroporto internacional Ninoy Aquino, em Manila, ao chegar de Hong Kong, onde participou do último final de semana de um comício eleitoral antes das eleições de 12 de maio, em meio a rumores sobre seu mandado de prisão. A prisão ocorreu depois que o escritório da Interpol, em Manila, recebeu na manhã desta terça-feira a cópia oficial do mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional. Segundo informou o gabinete do presidente filipino, Ferdinand Marcos Júnior, em comunicado. Durante sua comitiva, tá? Olhem só, chegaram ao aeroporto às 9h20, horário local, quando o procurador-geral do país apresentou a notificação do Tribunal Penal Internacional. O ex-presidente foi escoltado pelas forças de segurança para fora do aeroporto.
A prisão provocou tumulto no aeroporto, onde advogados e assessores de Duterte protestaram contra o fato de que eles, juntamente com um médico e advogados, teriam sido impedidos de se aproximar do político depois que ele foi levado sob custódia policial. Isso é uma violação de seu direito constitucional, disse aos repórteres, né, o senador Bongu, um aliado próximo de Duterte, gente, tá? De acordo com o comunicado do gabinete presidencial, o político de 79 anos está bem de saúde, foi examinado por uma equipe médica após a detenção. Gente do céu! Ex-presidente Rodrigo Duterte, Filipinas, gente, tá? Ex-presidente foi preso pela Interpol, gente, tá? Que notícia que foi divulgada aqui nesse dia de hoje. Assim que surgir mais informações sobre isso aqui, eu vou trazer nesse vídeo, nesse canal aqui para todos vocês, gente, tá? E passando agora para o STF, que acabou de tomar uma decisão bomba. Por quê, gente, tá? Ao mesmo tempo em que o PGR, gente, tá? Acaba de deixar o André Janones, que é confessou que cometeu um crime gravíssimo, né? O crime da rachadinha. Ao mesmo tempo em que a justiça absolve o aliado do Lula, né, o André Janones, com o André Janones não acontece absolutamente nada. Vai pagar uma multinha ali, irrisória, pronto. Para ele é um trocado. Ao mesmo tempo em que a justiça toma essa decisão a favor do André Janones, aliado do Lula, o STF toma essa outra decisão. STF condena mais de 63 réus pelo 8 de janeiro. Total de sentenciados passa de 480, gente, tá? Eu fico impressionada e impactada com a segregação da justiça brasileira, gente. Ao mesmo tempo em que a gente tem o André Janones, réu, confessou que fez rachadinha, confessou que pegou o dinheiro, né, do povo brasileiro. Aquilo ali é dinheiro público, dinheiro da União, dinheiro que poderia estar indo para a educação, para a infraestrutura, para a saúde, né? Foi aqui para o bolso do André Janones. Ou seja, foi um crime grotesco do André Janones. Sabe o que aconteceu com ele? Nada. Vai pagar uma multa irrisória, mas o pessoal do 8 de janeiro, não, esses são perigosos. Esses são criminosos, são bandidos da mais alta periculosidade. Esses têm que ser condenados. André Janones, não. Mas o pessoal do 8 de janeiro são perigosos, são criminosos, são crimes gravíssimos que foram cometidos pelo pessoal do 8 de janeiro. Então, esses têm que ser condenados. Então, assim, gente, eu tinha que terminar esse vídeo aqui trazendo essa notícia, porque às vezes, eu perco a fé na humanidade com esse tipo de... Eu fico imaginando, gente, tá? Um ministro ter coragem de fazer isso com esse pessoal do 8 de janeiro. Será que eles não viram as imagens? Meu Deus do céu, gente, que crime tão horrível que aconteceu com esse pessoal para eles sofrerem essa perseguição jurídica dessa forma, jurídica, política. É muito triste, gente, o que está acontecendo no judiciário brasileiro. É muito triste. Ao mesmo tempo que você vê Janones, né, impune, livre, leve, solto, não teve mandato cassado, não foi preso, não aconteceu nada com o Janones, a não ser uma multa irrisória, que para ele é um trocado aquilo ali. Aí do outro lado você tem todo esse pessoal, quase 500 pessoas condenadas. É triste, é triste. Gente, eu vou ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal. Vejo vocês no nosso próximo encontro.